Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos tratar de um benefício que é muito relevante para os segurados da Previdência Social, que é o benefício de auxílio acidente previdenciário. Nós vamos tratar especificamente do conceito do benefício de auxílio acidente, bem como quais são os principais requisitos e elementos para que este benefício seja concedido. O benefício de auxílio acidente está especificado no artigo 86 da Lei 8.213 de 1991. Este benefício será concedido de forma indenizatória para o segurado da Previdência Social que, após a consolidação das suas lesões ou doenças, ele permanecer incapacitado de forma permanente, porém parcial, para o exercício das suas atividades habituais. Em síntese, o benefício de auxílio acidente ele é pago quando o segurado da Previdência Social que teve a consolidação das suas lesões ou doença profissional, ele não consegue mais retornar para o seu posto de trabalho e exercer a mesma atividade laboral, a mesma atividade profissional que exercia antes da consolidação desta lesão ou da doença em que este trabalhador e que este segurado foi acometido após a constatação em perícia médica realizada pelo INSS. A natureza indenizatória do auxílio acidente é porque este benefício ele não substitui a remuneração desse trabalhador. Isto porque este benefício ele serve apenas e tão somente como um complemento na remuneração deste segurado da Previdência Social por conta da redução da sua capacidade de trabalho. Isto também porque muitas vezes no mercado de trabalho, quando este trabalhador é dispensado da sua empresa, enfim, ele não exerce mais a mesma atividade após o período de estabilidade, ele perde o seu emprego. Numa recolocação profissional, quando ele vai buscar uma nova oportunidade de emprego no mercado de trabalho, normalmente ele tem uma redução da sua remuneração, do valor a ser pago, justamente porque ele não exerce mais a sua atividade que ele exercia antes da consolidação da lesão ou da doença que ele ficou acometido. E muitas vezes este trabalhador é obrigado a exercer alguma atividade inferior, com remuneração inferior, para não passar por dificuldades. Por isso que este benefício tem natureza indenizatória e ele serve para suprir esta deficiência parcial que este trabalhador ficou acometido e acabou acarretando aí consequentemente a redução do seu salário por conta da sua redução de capacidade de trabalho, ao qual ele tem que conseguir uma recolocação profissional e nem sempre ele consegue obter uma oportunidade de emprego que ele tinha anteriormente da consolidação desta doença ou desta lesão em que ele ficou acometido. Existem duas espécies de benefícios de auxílio acidente. A primeira delas, que é a mais comum, é o benefício que é decorrente de doença profissional ou acidente do trabalho. Neste caso, é preciso provar o nexo entre a doença profissional ou o acidente de trabalho e a consolidação das lesões ou doença sofrida ou acometida pelo segurado da Previdência Social. Resumidamente, a doença tem que estar ligada a sequela, digamos assim, a consolidação daquela doença, daquela lesão tem que estar relacionada diretamente com o trabalho desenvolvido por esse segurado na empresa. Por outro lado, nós temos o benefício de auxílio acidente de qualquer natureza. Esta variação do benefício de auxílio acidente não exige qualquer relação com a atividade profissional que este trabalhador desenvolve, ou seja, esta incapacidade parcial e permanente não exige que tenha relação com a atividade que esse trabalhador exerce na sua empresa onde ele trabalha, assim como não tem relação nenhuma com o acidente de trabalho. Acidente de qualquer natureza é aquele, por exemplo, que ocorre na residência do trabalhador, em que ele, por alguma eventualidade, fratura sua perna, e esta fratura que ocorre eventualmente, ela deixa ele parcialmente, porém de forma permanente, incapacitado para retornar à atividade laboral que ele exercia antes de ter fraturado a sua perna.
É importante observar que essa fratura da perna ocorrida na residência desse trabalhador não tem relação nenhuma com o trabalho que ele desenvolve na empresa. Assim, este benefício de auxílio acidente de qualquer natureza são previstos aí para estas hipóteses em que ocorre um acidente que não tem relação nenhuma com a atividade laboral deste trabalhador. O valor do benefício de auxílio acidente corresponderá a 50% do salário de benefício que deu origem à concessão do benefício de auxílio doença, seja ele previdenciário ou acidentário. Apenas para nós exemplificarmos de forma hipotética, se este segurado recebia o benefício de auxílio doença no valor de R$1.000, ele receberá o benefício de auxílio acidente no valor de R$500. A lei não exige carência mínima para que o benefício de auxílio acidente, seja decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, ou seja decorrente de acidente de qualquer natureza, seja concedido. O artigo 26, inciso 1 da Lei 8.213 estabelece que não há a exigência de carência mínima, ou seja, não exige número de contribuições mínimas para que o benefício de auxílio acidente seja concedido ao segurado da Previdência Social.